Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de lógica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hipóteses, né? Uma hipótese é uma suposição feita com evidência reconhecida como insuficiente em ordem a explicar algum fato ou lei real. Em outras palavras, é uma explicação provisória ou tentativa. Então, hipótese é algo que você ainda não tem certeza se está certo, mas que você está testando, né? O Newton falava: "Eu não admito hipóteses", né, quer dizer, que a hipótese é um negócio que está, provisório, né, durante o trabalho do cientista, quando você tem que, apresentar conclusões que não sejam hipóteses, né, que sejam realmente fatos ou explicações, né. A as descobertas são inteiramente dependentes de hipóteses, porém, né. Não é provável conseguir distinguir a lei escondida nos fenômenos complexos sem antes nos aventurarmos com uma hipótese e, por observação e experimentos, forçar a natureza a declará-la verdadeira ou falsa. Então, as hipóteses podem ser descritivas, né? Elas podem também ser usadas para unificar dados da observação ou experimentos que, por meio da hipótese, são apresentados de maneira mais fácil, né? Embora não se espere que ela seja verdadeira, que às vezes você, contando, vamos dizer assim, uma história, né? Ou você arranjando ele de um jeito, você consegue ser mais fácil, né, você tem um fio único, né, que organiza tudo, né. Embora isso seja, como o nome diz, né, hipotético ou provisório ou só uma maneira de dizer, né. Um exemplo disso, que seria que segundo São Tomás, o sistema de Ptolomeu, era uma hipótese provisória, né, que podia ser, substituído por uma explicação melhor desses fatos, né, porque o sistema de Ptolomeu tinha toda uma tinha um eu esqueci de colocar o nome aí, né, mas você tinha uma órbita, e você tinha uma órbita dentro da órbita, né, como se fosse um círculo e um círculo andando dentro desse círculo, né, era um negócio bem complexo, né. É porque esse era o melhor jeito de você explicar o todo aqui esse movimento bem complexo, né, de você fazer as contas e de saber onde que ca tal planeta ia estar num determinado momento, né. Também a gente vai ver isso fica claro no prefácio que o Andreas Osiander, que eu, se não me engano, era um teólogo luterano, né, que ele fez ao trabalho de Copérnico, né. Então, as hipóteses têm origem em induções com base meramente prováveis ou analogia, né. Aqui eu acho que eu coloquei errado, eu acho que as analogias não são prováveis, elas acho que nem prováveis são, né, elas são só possíveis, né. A gente viu sobre analogia no antes das falácias, né. Não há regras lógicas para saber se saber a veracidade de uma hipótese. É o conhecimento do assunto que a determina. Você tem que conhecer aquilo que você está estudando, se são líquidos, né, se são os planetas, se são um certo produto químico, né, e você conhecendo ele, você vai ter capacidade de saber se uma hipótese é mais ou menos, provável, né. Então o Padre Jorge dá alguns exemplos de hipóteses. O primeiro é aquele exemplo do Brewster que a gente viu 2 vídeos atrás, né, nos métodos de indução, né, que era a analogia entre a iridescência da cera de abelha causada pela madrepérola, né. Primeiro ele supôs que era a estriação de ambos os materiais, né, então é uma hipótese que ele inventou. Será que é isso? Ele não tinha evidência suficiente, mas ele achou que esse era um uma hipótese aceitável, né. Então também a analogia entre o movimento da Lua e a gravidade terrestre, né, o Newton imaginou a Lua caindo, né, constantemente, né, formando um círculo, né. É bem estranho, mas caindo em círculo, né, digamos assim. E isso deu a ele a ideia de que essa queda que deu a ideia de que o movimento seria igual de um objeto caindo na Terra, né. Também o Padre Jorge dá um exemplo que eu acho um pouco estranho, mas do James Watt, que foi o inventor ali do seria o inventor do motor a vapor, né, e ele imaginou a tampa de uma chaleira levantada pelo calor é um análogo ao levantamento de outras cargas, né. É que eu nem diria que é análogo, né, eu diria que é o mesmo fenômeno basicamente, a menos que tenha alguma coisa aí que eu não estou entendendo de diferente, né. Mas as condições de uma hipótese é permitir ou a primeira, né, permitir a aplicação do raciocínio dedutivo e a inferência de consequências capazes de serem comparadas com o resultado da observação. O único objetivo de uma hipótese é sugerir uma causa capaz de explicar os fenômenos. Se não conseguimos deduzir dela o fenômeno, ela é inútil.
Então ela tem que ser assim, vamos dizer, ah, eu diria densa, né, não consistente, mas ela tem que me permitir, chegar a resultados que são claros, né. Então, eu falo: "Olha, eu tenho uma hipótese e se a minha hipótese está certa, tal coisa em tal caso vai agir exatamente desse jeito". Porque aí você faz o experimento e ou vai ser desse jeito, isso é um ponto positivo, não consegue te ajudar a provar necessariamente a hipótese, mas se não for daquele jeito, você sabe que aí alguma coisa na hipótese está errada, né. Então, você tem, como ele diz aqui, tem que ser permitir a aplicação do raciocínio dedutivo e a inferência de consequências capazes de serem comparadas com o resultado. Então eu falo, se a minha hipótese é verdadeira, vai acontecer tal coisa, e eu vejo se é assim ou não. Então não pode ser uma hipótese que permite assim, o que que vai acontecer então se a sua hipótese for verdadeira nesse caso? Fala, pode acontecer isso, mas pode também acontecer um outro negócio lá, né? Pode ser dois, três, quatro casos, né? Então assim, ela tem que ser bem decisiva, né? Ela não pode ficar em dúvida, né, você tem que ter uma clareza muito grande do que vai acontecer para você falar se a hipótese foi corroborada ou se ela foi refutada, né. Ah, então ela não deve conflitar com as leis da natureza nem da mente, né, mas quer dizer, ela não pode, ir contra a matemática ou a metafísica ou mesmo a lógica, né, mas a gente pode supor, novas leis, mas a gente não pode contradizer leis anteriores. Isso é estranho, porque tem descobertas científicas em que, na verdade, você propõe leis mais gerais, né, mas se elas são mais gerais, na verdade, elas não contradizem as anteriores, né. É que as anteriores, na verdade, são um caso específico de algo mais geral que você está descobrindo agora, né. Eu acho interessante essa questão de tirar as consequências, né, porque hoje em dia isso se tornou muito o negócio do Popper, né, da da falsibilidade, né, você tem que seria mais para teorias e não para hipóteses, né, mas a sua teoria tem que, eh, encontrar resultados claros que poderiam refutá-la, né, isso seria a falsibilidade do Popper, né, então é a mesma coisa, só que num caso um pouco mais amplo, que quando você cria teorias muito complexas, às vezes você tem vários fatores em jogo, que aí a princípio você poderia explicar qualquer coisa que acontece, né, tem teorias que falam: "Ah, então é por causa disso". Mas você tem uma outra coisa ali de tipo debaixo da manga, que se acontecer o contrário, a sua teoria fala: "Não, é porque foi desse outro jeito aqui, né". Mas a hipótese é mais fácil de fazer, né, do jeito certo, porque a hipótese é mais simples, né, uma teoria é algo maior, né, mas que tem várias explicações, vários fenômenos em jogo, né. Mas também tem uma frase do Feynman, né, que ele fala: "O nosso trabalho é estar errado o mais rápido possível, né, porque você faz uma hipótese, você tem que testar ela e já ir para a próxima, ir para a próxima, ir para a próxima, que às vezes você tem várias hipóteses que você tem que descartar até chegar na hipótese correta, né. Embora eu vou falar para vocês, isso tem um pouco a ver com o fato de a ciência ter abandonado um pouco a visão aristotélica de causa, né. Então você tem hipóteses que você vai testando, 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 aí tem uma hipótese que vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, ela dá certo muitas vezes e ela vira uma teoria. Aí de repente não funciona mais, né, mas porque você não está tentando muito encontrar a causa das coisas, né. Você está muito, assim, testando hipóteses, ah, você pega os dados experimentais, você traça uma linha, né, que mostra que os dados experimentais estão de acordo com a sua hipótese e você publica o trabalho, e vai dando certo, até que de repente não dá mais, né. Então tem esse problema de não querer voltar muito às causas das coisas. Embora eu acho que o pessoal das ciências ainda tem no meio ele tem alguma coisa, assim, mais aristotélica mesmo, né, que eles estão ali na realidade, então eles entendem um pouco de causa, né, então não como eles estão com a mão na massa, às vezes eles percebem essas coisas, né. Mas o Padre Jorge dá o exemplo, historicamente interessante, né, eu achei muito legal, de que na época dele a teoria atômica da matéria parecia tão dificultosa, que alguns cientistas preferiam supor que a matéria era contínua e apesar disso capaz de contração e expansão. E alguns críticos dessa visão, né, criticaram isso dizendo que deixava esses fenômenos sem explicação, né, então, ele está falando desse caso de você não poder, contradizer leis anteriores, né, que às vezes muitas dessas leis anteriores também são meio parciais, né, então elas não são algo que está escrito na pedra, né. Então a gente tem aqui
texto do Poynting, que foi um físico britânico, né? Ele tem alguns efeitos e algumas coisas que foram nomeadas em homenagem a ele, né? Mas ele está falando que o Sir R. Ricker, né? Ele disse que o Ricker falou, né? Que o, você supor que a matéria é contínua, né? Deixaria a contração e a explicação como fatos simples e não explicados, né? E o Poynting diz que isso, para ele, né? Ele fala assim: disappear to me to be carrying the passion for explanation to an excess. Para mim, isso parece que você está levando a paixão pela explicação, pelo excesso, né? Para ele dizer que um fato simples que é diferente dos outros, que parece ser diferente dos outros, tem que ter uma explicação, uma similitude com os outros escondida ali, né? Ah, isso e que o contrário disso seria absurdo, é um jeito a priori de lidar com a natureza que ela pode em qualquer momento ressentir e refutar por meio de levar nossas explicações ao nada, né? Então ele fala assim, olha, não é porque você encontrou um algo diferente ali, o cara quer dizer que necessariamente tem alguma coisa em comum escondida ali no meio, né? Ele não quer aceitar que, por exemplo, tem fatos novos, né? Tem fenômenos novos, né? Como é que você vai levar tudo para uma única coisa, né? Fisicamente falando, né? Então, é interessante que, na verdade, hoje a gente considera a matéria como não contínua, né? Então, a princípio, alguém olharia e diria que o Poynting estava errado, mas ele tá certo. O que ele tá falando é que o Ricker, né, não tá. Ele tá falando, olha, a matéria não pode ser contínua, porque senão a gente não explica a contração e a expansão. Mas a gente não precisa explicar a contração e a expansão, né? Elas podem ser fatos simples, né? Então, também o argumento do Point não estava errado, né? Isso é para falar que, ah, como é que a gente falou aqui? Isso não significa que não podemos supor novas leis, mas apenas que não podemos contradizer a anterior. O Ricker não queria propor uma lei nova, basicamente, né? Então, as consequências inferidas da hipótese devem ser compatíveis com os dados observados, beleza, né? Também não precisamos que todos os fatos sejam observados com a hipótese para aceitá-la, né? Então, às vezes tem uma hipótese que explica, sei lá, 95% das coisas e por causa de uns 5% você vai jogar a hipótese inteira fora, né? Você fala, não, vamos tentar ver se não tem alguma coisinha aqui diferente nesse caso, né? Pega os casos que não funcionam, o que que eles têm de diferente? Não, será que é isso aqui que está interferindo aqui e faz com que, né, você pega aquele pouquinho que está fora da hipótese, né, e você tenta fazer de algum jeito ela encaixar, né? Às vezes não dá certo, e aí começa a aparecer mais e mais e mais coisa que não funciona com a hipótese, e aí tá na hora de você mudar a hipótese, né? Então você vê que não é tudo tão simples também, né? Tem um pouco de fala de tato, né? Que nem o Padre Jorge falou, para saber se a hipótese funciona ou não, você tem que conhecer ali a o que está acontecendo, né? E tem gente que tem melhor essa capacidade de sentir ou não, né? Mesmo dentro da ciência, né? O eu acho que o Thomas Kuhn, né, já diria também o fato de que os cientistas mais velhos estão mais presos a teorias antigas, né? Até ele pode ter sido ele que criou essa teoria, ele pode ter sido um dos responsáveis por ter criado a hipótese, né? Desculpa. Então ele vai tentar sempre dar um jeito de mostrar que a hipótese que ele fez ou que ele já está acostumado, né? É verdade. Enquanto que o cara novo, ele não tem essa ligação até emocional, né, com a hipótese em questão, né? Ele pode até querer inventar uma hipótese nova para falar que ele inventou uma nova hipótese, né? Que ele descobriu alguma coisa nova, né? Então tem essa questão também, né? Nem tudo é assim sempre tão fácil, né? Então ele dá o exemplo agora do Osiander e da teoria do Copérnico, né? Então a teoria heliocêntrica do Copérnico, né? Isso ninguém fala. Previa que Vênus deveria ser 16 vezes maior quando está perto da Terra do que quando está longe. Mas é evidente que Vênus não aparece, não tem essa variação de 16 vezes no tamanho, né? Você teria que estar ali de noite olhando para as estrelas e ver Vênus bem pequenininho. Depois, sei lá, meses depois, ou algo assim, você ver Vênus 16 vezes maior, né? Isso realmente não acontece, né? Então, para o Osiander, né, essa era uma objeção insuperável à teoria do Copérnico, né? Mas isso foi resolvido quando Galileu, com o telescópio, descobriu que Vênus passava por fases e que a porção luminosa, quando ele está perto, é menor do que quando ele está longe, né? Quando a gente está falando de fenômenos que estão no mundo real, né? Como assim no mundo real, né? Que não estão no laboratório,
ali na bancada, né, como no caso de Vênus, por exemplo, né, sempre pode estar acontecendo alguma outra coisa ali que a gente não percebeu ainda, né, como as fases de Vênus, né, porque esses 16 vezes maiores, se você não levar em conta as fases, quando você leva em conta as fases, pode ser que, apesar da teoria dizer uma coisa, tem um outro efeito que está ali, ah, literalmente na frente, né, as fases estão na verdade é a Terra acho que está na frente, né, e impede a luz de chegar em Vênus, então ele apesar de que ele deveria estar maior, ele não está, né. Então sempre tem alguma coisinha ali para atrapalhar, né. Por isso que você também não pode jogar a hipótese fora de primeira, né, você tem que ter essa capacidade de: "Pô, será que não tem alguma coisa acontecendo aqui? Vamos tentar explicar, tentar dar um jeito aqui na teoria para explicar também o que está acontecendo", né. Na hipótese, desculpa. Estou usando um pouco teoria como sinônimo de hipótese, mas é hipótese. Aí vamos então para os tipos de hipótese. Hipótese de causa, né? Como o nome já diz, é uma hipótese relacionada ao agente causador do fenômeno. Então, como Pasteur e a causa da fermentação pelas células da levedura, que a gente viu 2 vídeos atrás. Pascal e a causa da variação do barômetro pela pressão da coluna de ar. Então, hipótese de lei trata da lei que governa uma operação, né? Então, por assim dizer, a fórmula que é expressa. Então, a lei do inverso dos quadrados pelo Newton, que era, a princípio, era uma hipótese, né? Acho que o Newton mostrou que era uma causa mesmo, né. Então as 19 hipóteses de Kepler quanto à órbita de Marte, essas 19 hipóteses foram hipóteses que ele foi testando e não dava certo, ele testou outra, até chegar na correta quanto à hipótese de Marte, né. Então também o caso legal do Mendeleev e a hipótese da variação periódica das propriedades do elemento químico com o peso atômico, ou como a gente chama hoje, a tabela periódica, né. É periódica justamente porque tem aquelas as famílias, né, ou grupos, tem o 1A, 2A, 3A, lantanídeos, actinídeos, gases nobres, né. Então, de acordo com não seria exatamente com o peso, né, tem a ver com o pessoal que estudou química vai lembrar, tem qual que é o último subnível, né, ou subnível mais energético, agora eu não lembro, mas de acordo com a família que ele tá, né, na época do Mendeleev, claro, era pelo peso atômico, né. Ele não tinha acesso a tudo isso, a distribuição dos orbitais, essa coisa. Então ele foi vendo que conforme o peso atômico ia mudando, né, certas propriedades se repetiam, né. Até ele deixou alguns espaços em branco na tabela, de elementos que ele sabia que deveria existir, mas que poderiam estar ali no meio, né, mas que a gente não conhecia e que depois a gente descobriu, né. Então, também isso era uma hipótese dele, né. Vê que é uma hipótese que deu certo, né, em 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 vias gerais, né, a gente usa até hoje, né. Então, também uma hipótese de trabalho, que é um nome dado quando queremos enfatizar o aspecto temporário e provisório da hipótese, né? Então, vamos para os exercícios. O que é uma hipótese? Como uma hipótese é verificada? Qual dos métodos empíricos é rico em hipóteses? Qual pode ser melhor usado para verificar uma hipótese? Isso a gente está falando daqueles métodos do John Stuart Mill, né? Ilustre o exemplo de hipóteses em explicação científica. Examine e ilustre as características das hipóteses como um processo consciencioso. Consciencioso é tipo, prudente, seria assim, né, de investigação científica. Mostre que uma hipótese rejeitada não é necessariamente infrutífera. Explique e comente as expressões hipótese de trabalho, de causa e de lei. Os homens agora estão curados de sua paixão por hipótese, dizia Hume, né. Hipótese é a indução olhada de fora. Quais visões da natureza e função da hipótese estão representadas nessas frases? É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Podem curtir, por favor, compartilhar, comentar. Fique à vontade. Muito obrigado. Até a